A tradição dos anciãos, a mulher cananeia e a segunda multiplicação dos pães e peixes. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu likezinho aí, seu joinha para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o Novo Testamento capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro, o Evangelho segundo escreveu Mateus, que é composto de 28 capítulos. Nós já atingimos 50% do estudo do Evangelho segundo escreveu Mateus. E neste vídeo nós vamos estudar o capítulo número 15. Lembrando que todos os capítulos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist. Novo Testamento, capítulo por capítulo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vamos para a divisão do capítulo 15. A primeira parte tem início no primeiro versículo e vai até o versículo 20. Tema: a tradição dos anciãos. Segunda parte tem início no versículo 21 e vai até o versículo 28. Tema: a mulher cananeia. E terceira e última parte tem início no versículo 29 e vai até o versículo 39, que é o último versículo. Tema: a segunda multiplicação dos pães e peixes. Vamos ler o primeiro versículo. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram. Estes fariseus e escribas foram enviados de Jerusalém pelo conselho dos anciãos, pelo Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia formada de anciãos e o Sinédrio exercia várias funções. Por exemplo, a função política, a função religiosa. Tudo o que acontecia diferente do que estava determinado por este conselho era fiscalizado. Era normal o Sinédrio enviar pessoas para fiscalizar quando percebia alguma coisa contrária ao que eles ensinavam, determinavam, principalmente, como eu disse, em questões políticas e religiosas. E como perceberam que os ensinamentos de Jesus não estavam em conformidade com o que o Sinédrio ensinava, enviaram uma delegação para interrogar Jesus. Este grupo, esta delegação, tinha o objetivo de desacreditar Jesus e até mesmo de condenar Jesus. Este era o objetivo. E como nós vimos, esta delegação saiu de Jerusalém e foi até em Cafarnaum, na região da Galileia, onde Jesus estava ensinando, curando enfermos, libertando endemoniados. Vamos rever o nosso mapa? Observe, esta delegação, este grupo que era formado de escribas e fariseus, saiu de Jerusalém, viajaram mais ou menos 185 quilômetros, considerando que na época eles viajavam mais ou menos 30 quilômetros por dia, logo podemos deduzir que eles demoraram mais ou menos 6 dias para encontrar Jesus. Vamos agora para a leitura do versículo 2. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Esta tradição dos anciãos era a interpretação oral e escrita da lei de Moisés,
que depois recebe o nome de Talmud. Talmud significa doutrina. Agora, observe, versículos do 3 até o 6. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, este não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Vamos ler os dois textos que Jesus citou? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dará. Êxodo capítulo 21, versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Estas foram as duas citações que Jesus fez. Vamos aprofundar um pouquinho nesta questão de honrar pai e mãe. Na época de Jesus, os fariseus interpretavam que honrar pai e mãe significava ajudar o pai e a mãe quando houvesse algum tipo de necessidade. Providenciar, por exemplo, habitação para o pai e a mãe, se fosse necessário, cuidar da saúde do pai e da mãe, alimentar o pai e a mãe. Era desta forma que era interpretado este mandamento. Não era honrar só com palavras. E o que ensinava a tradição oral e escrita dos fariseus? Que se a pessoa fizesse um voto de ofertar no templo ou na sinagoga, ele ficava livre de honrar o pai e a mãe. Olha que situação! Ele não precisava nem mencionar o valor que ele ia doar para a religião judaica. Apenas ele dizia para o pai: olha, eu não tenho como ajudá-lo porque eu fiz um voto de ajudar na obra de Deus, de ajudar na sinagoga ou no templo, enfim. E este tipo de comportamento era apoiado pelos anciãos, porque o templo ia receber o dinheiro, a ajuda daquela pessoa. Desta forma, eles deixavam de obedecer o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, tendo como justificativa um voto para a obra religiosa. Interessante que este comportamento nós vemos na história do cristianismo também. Muitos doaram seus bens para a igreja e deixaram o pai e a mãe passando necessidades. Quem estuda a história da igreja aprende sobre isto. E nos nossos dias não é diferente, acontece isso também. Evangélicos que ajudam na igreja financeiramente, ajudam no templo, na construção, na obra, e esquecem o pai e a mãe, não honram o pai e a mãe. Muitas vezes o pai e a mãe estão passando necessidades financeiras, está precisando de um plano de saúde, precisando de um lugar para habitar melhor, precisando de mantimento, roupa, enfim, precisando de alguma coisa. E o cristão, o evangélico, ajuda na igreja e esquece de ajudar o pai e a mãe, não ajuda o pai e a mãe. É disso que Jesus está falando. Agora observe a sequência do texto. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. A citação que Jesus fez do profeta Isaías está no capítulo 29, versículo 13. Vamos ler? O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra,
mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Veja que toda a argumentação de Jesus tem como base as Escrituras. Vamos continuar a leitura. Vamos ler agora do versículo 10 até o versículo 20. E, convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro disse a Jesus: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Interessante que nós já aprendemos no capítulo 12, versículo 34, quando Jesus ensinou: porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Veja que Jesus não está falando de higiene pessoal do nosso corpo. Jesus está falando da alma, está falando da questão moral, da questão ética. Este é o ensinamento de Jesus. Você quer conhecer uma pessoa, se ela está contaminada? É só ouvir o que a pessoa está falando. Uma pessoa que se alimenta constantemente com a palavra de Deus, com a leitura da Bíblia, tem um tipo de linguajar. Pessoa que só fica vendo coisas que não edificam, que participa de roda de escarnecedores, que se alimenta da podridão deste mundo, quando esta pessoa vai transmitir, vai falar alguma coisa, você percebe que esta pessoa está com o coração impuro, contaminado. É sobre isso que Jesus está falando. Nunca se esqueça deste ensinamento de Jesus, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eles queriam condenar Jesus devido a um preceito humano, a tradição dos anciãos, que era lavar as mãos antes das refeições. E Jesus deixa claro no seu ensino que eles estavam invalidando a palavra do Senhor, a palavra de Deus, com as suas tradições, com preceitos humanos. Vamos para a segunda parte, a mulher cananeia. Vamos ler o versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Vamos novamente para o nosso mapa. Jesus estava em Cafarnaum e vai para o norte. Tiro está mais ou menos a 65 quilômetros de Cafarnaum e Sidom mais ou menos 40 quilômetros de Tiro. O texto nos mostrou que Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, não necessariamente para a cidade de Tiro ou Sidom. E os estudiosos interpretam como Jesus querendo sair daquela região que ele estava, até em função desta delegação que estava perseguindo Jesus. Ele queria se ausentar um pouco, por isso que ele saiu daquela região. É assim que é interpretado. Agora vamos para a leitura do versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor,
filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Como o texto diz, ela não era judia. Ela era uma mulher daquela região de Tiro e Sidom, da Fenícia, portanto pertencia ao povo chamado gentil. Nós temos nesta época dois povos. O povo judeu é o que conhece o Deus verdadeiro e o povo gentil, que está mergulhado na idolatria. Esse povo não conhece o Deus verdadeiro. Esta é a divisão religiosa da época. Guardou dois povos, ou era judeu ou era gentil. E podemos entender como ela chama Jesus filho de Davi, que ela conhecia alguma coisa do judaísmo, que o Messias viria de Davi. Ouviu seus discípulos falando, alguém falando, ou até mesmo conhecia. De fato, a religião era uma simpatizante do judaísmo. Nós não temos como afirmar, mas que ela tinha algum conhecimento, ela tinha, de quem era Jesus. Agora vamos ler do versículo 23 até o 28. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Veja que a missão do Messias, a primeira parte, a primeira etapa era trazer as boas novas, o evangelho, a salvação para o povo judeu. Jesus estava cumprindo o papel de Messias, primeiramente a nação de Israel. Isto que nós vimos no início da leitura. Mas aquela mulher insistiu. Mesmo os discípulos tentando impedi-la, pedindo para que Jesus a impedisse, pedindo para que ela fosse embora, ela continuou, adorou Jesus e pediu ajuda de Jesus. E quando Jesus disse que não é correto pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, na época já tinha cachorro domesticado. Cachorro que vivia na casa, que era cuidado pelo seu dono. E o cachorrinho, o filhote, ele é muito querido pelas crianças. Que criança não gosta de um animal, de um filhotinho de cachorro? É nesse sentido que Jesus está falando. E normalmente é dada migalhinhas de pão, de algum alimento para o cachorro, as pessoas que estão na mesa, quando estão se alimentando. E esta mulher deu uma palavra para Jesus. Veja a humildade dela. Ela reconheceu, ela não se ofendeu, se considerou inferior, mas disse que os cachorrinhos também são alimentados, ou seja, comem as migalhas. Ela entendia que apenas uma migalha sendo dada por Jesus para ela resolveria a sua situação, a sua filha seria curada, seria liberta. E Jesus reconheceu a fé daquela mulher, a humildade daquela mulher, a insistência daquela mulher e atendeu o seu pedido. A sua filha foi liberta, ficou curada. O texto nos ensina que quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos a soberania de Deus, o poder de Deus, nos prostramos, adoramos a Deus de verdade, com sinceridade, Ele atende a nossa oração.
Ele atende o nosso pedido, como ele atendeu esta mulher que nem pertencia à nação de Israel. Vamos em frente. Terceira parte do versículo 29 até o 39, que é o último versículo. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Vamos ler o versículo 29. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. Vamos rever o nosso mapa? Jesus estava na região de Tiro e Sidom, volta para a Galileia, como nós já aprendemos, mais ou menos 65 quilômetros. Jesus habitava na cidade de Nazaré, mas ele volta ali para a região do Mar da Galileia, talvez Cafarnaum novamente. Vamos agora ler os versículos 30 e 31. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. E glorificaram o Deus de Israel. Veja que a fama de Jesus vai se espalhando. Ele se ausentou um pouco. Como nós vimos, uma delegação foi enviada de Jerusalém pelo Sinédrio, pelo Conselho dos Anciãos, para interrogar Jesus. Jesus se ausentou, saiu do território e agora Jesus volta de novo e milagres acontecendo. A fama de Jesus, como eu disse, está se espalhando de novo. Agora, vamos ler do versículo 32 até o 38. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes e, tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e, dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Lembra que esta é a segunda multiplicação dos pães. Aí eu fiz uma tabelinha para comparar uma multiplicação com a outra. Olha que interessante. Na primeira multiplicação, nós encontramos 5 pães e 2 peixes. Na segunda multiplicação, 7 pães e não sabemos o número de peixes. Com certeza era mais de um peixe, alguns peixes o texto diz. Na primeira multiplicação, quase 5.000 homens, mais mulheres e crianças foram alimentadas. Já na segunda, 4.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Na primeira, sobrou e eles recolheram 12 cestos. Na segunda, recolheram, depois que o povo se alimentou, 7 cestos. Agora observe que interessante. A palavra grega para cesto é cesto pequeno. Na primeira multiplicação, um cesto possível de pegar com uma única mão. Já na segunda multiplicação, o cesto é grande. É a palavra que é usada na língua grega, cesto grande, e é comparado com o mesmo cesto que foi usado para descer Paulo do muro da cidade quando ele estava sendo perseguido. Desceram o apóstolo Paulo pelo muro da cidade e o apóstolo estava dentro de um cesto.
E entendendo isso, é possível você ter uma ideia de quanto alimento ainda sobrou. E eu achei interessante essa observação, porque se na primeira eles recolheram 12 cestos, mas o cesto era pequeno, dava para segurar com uma única mão. Agora você consegue imaginar o tamanho do cesto. Sobraram 7 cestos, 5 a menos que da primeira, mas o cesto era muito maior. Ou seja, a bênção de Deus, o milagre de Deus na nossa vida é abundante. Vamos concluir. Versículo 39. E, tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Este território Magadã não foi encontrado pela arqueologia, mas alguns estudiosos traduzem por Magdala. Observe no mapa, olha ali, Magdala, que é a cidade de Maria Madalena. Não tem como afirmar, mas como ele estava na região ali do Mar da Galileia, é provável que Magdã seja Magdala, a cidade de Maria Madalena. Na próxima aula nós já vamos para o capítulo número 16. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição. Envie para o máximo de pessoas que você puder pelo seu WhatsApp. Utilize esse material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.